Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje nós vamos continuar falando da teogonia. Acredito que hoje nós teremos o nosso último episódio. Hoje nós vamos fechar as histórias desse livro. Como vocês se lembram, no vídeo passado nós falamos sobre como Zeus sobrepujou o pai e venceu o pai, fez com que ele regurgitasse os irmãos, né? E passou a ser o deus dos deuses, habitando o Monte Olimpo junto com os outros olimpianos, os outros deuses. Hoje nós vamos conhecer alguns outros personagens muito interessantes que fazem parte desse universo da teogonia. Hoje nós vamos começar falando dos filhos de Jápeto e Clímene. Jápeto era um dos 12 titãs. Vocês devem se lembrar que nós falamos dos titãs, que eram filhos de Urano e Gaia, certo? E Clímene era filha de Tétis, que é uma oceânide, com Oceano. Tétis e Oceano, eles tiveram 3.000 filhas, que eram 3.000 oceânidas, e 3.000 rios eram os filhos deles. Ok. Então, Jápeto se uniu a Clímene e eles tiveram 4 filhos. Atlas, vocês devem se lembrar que nós já falamos sobre o gigante Atlas, que foi condenado por Zeus a segurar a terra sobre os ombros, segurar o céu sobre os ombros, né? E ele teve também outros filhos, Prometeu, Epimeteu e Menoécio. Hoje nós vamos falar basicamente de Prometeu e Epimeteu. Prometeu, o nome Prometeu, pro significa antes. Prometeu significa aquele que pensa antes. Epimeteu, epi é depois, é o final, como em epílogo, por exemplo. Então, Epimeteu era aquele que pensava depois. E tanto é que ele ficou conhecido, ele era conhecido entre os gregos como aquela pessoa que fazia tudo errado e que sempre estava atrapalhando tudo e todo mundo. Mas vamos ver o que aconteceu. Bom, Prometeu era como um defensor do homem, da humanidade, que naquela época já existia. Ele sempre estava tentando dar um jeitinho de fazer com que os homens fossem privilegiados em algumas situações e que se dessem bem. Um certo dia estava acontecendo uma disputa entre deuses e homens, como os jogos, né? E no final desses jogos, Prometeu sacrificou um boi e esse boi seria dado em sacrifício para os deuses. Então o que é que ele fez? Ele queria dar as partes mais nobres do boi, que seriam as carnes, né? A parte melhor de se comer, ele queria que ficasse para os homens. E para Zeus, ele queria dar os ossos. Então o que foi que ele fez? Ele pegou, separou as carnes dos ossos, deixou a carne de um lado coberta de vísceras, né? Um aspecto muito feio. De outro lado, ele colocou os ossos brancos, que ele tinha tirado toda a carne, coberto de uma gordura que tinha um aspecto muito bonito e parecia que estava muito saborosa. Mas, então ele tentou enganar Zeus, fazendo com que Zeus escolhesse e ficasse com os ossos ao invés de ficar com a carne. Mas Zeus já sabia, ele sabia de tudo o que acontecia com antecedência, então Zeus ficou furioso. E como castigo, para castigar a humanidade, Zeus tirou o fogo do homem. Daí Prometeu enlouqueceu, porque ele sabia que o homem, né, que a humanidade sem o fogo estaria fadada à extinção, que deixaria de existir, porque como é que eles iam sobreviver no inverno e tal, sem o fogo. Então Prometeu foi e roubou o fogo de Zeus e devolveu para o homem. Aí, claro que Zeus ficou mais furioso ainda. E o que foi que ele fez? O castigo que ele deu a Prometeu. Ele prendeu, acorrentou Prometeu, tanto que existe um quadro muito famoso chamado Prometeu acorrentado. Ele acorrentou Prometeu e fazia com que uma águia gigante comesse o fígado de Prometeu durante o dia, e esse fígado se regenerava durante a noite. E no outro dia começava tudo de novo e ele estava fadado a passar a eternidade assim, tendo o fígado devorado, bicado durante o dia, se regenerando à noite, depois voltava durante o dia novamente. Então esse foi o castigo de Prometeu. Mais tarde ele viria a ser libertado, essa águia foi morta, foi destruída por Heracles, ou Hércules, né, para os romanos, e que libertou Prometeu, mas isso é uma história que nós vamos ver depois. Tá?
Então Zeus fez isso para castigar Prometeu. E o que foi que ele fez, o que foi que Zeus fez para castigar o homem? Ele queria castigar o homem também. Ele elaborou o pior castigo que na cabeça dele ele poderia fazer. Ele pensou em mandar o pior dos males que ele pudesse para a humanidade, para o homem. E qual foi esse grande mal? Qual foi essa praga violenta que ele resolveu mandar? Foi a mulher. Então, para vocês verem que na maioria das religiões, olha como a mulher é vista, né? Dentro da mitologia grega também. O que é que Zeus fez? Ele pediu para Hefesto que criasse de terra uma figura feminina que fosse muito bonita. Daí a Atena, a deusa Atena, fez roupas muito bonitas para ela, teceu um véu, fez coroas de flores, e cada um dos deuses deu a essa figura feminina um dom, a graça, a beleza, a inteligência, o bom humor, e ela ficou cheia de dons e extremamente bonita. E daí Zeus pegou e falou, agora eu vou enviar esse castigo para o homem, e chamou essa mulher, foi chamada de Pandora. O nome Pandora não é citado na Teogonia. Na Teogonia ele se refere somente a essa criatura, que seria a primeira mulher, da qual todas as outras mulheres descendem, né? Ela é chamada de Belo Mal. E delas, como eu disse, descendem todas as mulheres. Eu separei aqui para mostrar para vocês como é que é descrita na Teogonia. Olha só. Falando, aqui ele fala de Pandora. Dela descende a estirpe das femininas mulheres. Dela procede a linhagem funesta das mulheres, que traz grandes sofrimentos para os mortais. Elas vivem com os homens, companheiras apenas na abundância, sem aceitar a pobreza austera. Tal como nas protegidas colmeias, onde as abelhas nutrem os maléficos zancões. Depois tem mais uma passagem e depois ele continua. E outro mal Zeus lhes enviou em troca de um bem, pois aquele que desejar fugir do matrimônio e das obrigações com mulheres, se não se casar, chega à funesta velhice sem ter quem o ampare. Vive sem que lhe falte alimentos, mas ao morrer são os parentes distantes que repartem os seus bens. Então não tinha escapatória, né? O homem ou ele se casava e aceitava esse mal terrível para ele, que seria a mulher, ou ele não se casava, mas teria um final funesto e não teria para quem deixar os bens que ele amealhasse durante a vida. Bom, então Zeus pegou, criando Pandora, ele enviou como um presente para quem? Para Epimeteu, o irmão de Prometeu, que não pensava antes. Bom, Prometeu já tinha avisado a Epimeteu para não aceitar nenhum presente dos deuses. Mas Epimeteu, quando viu aquela figura belíssima, né, aquela lindíssima mulher, ele se apaixonou e se casou com ela. Bom, Pandora foi viver com Epimeteu. Ele tinha uma caixa onde eram guardados todos os males do universo. E ele avisou para ela que aquela caixa não deveria ser aberta nunca. Claro que um belo dia, né, Pandora, muito curiosa, resolveu abrir aquela caixa de Epimeteu, sendo que escaparam dali todos os males que afligem a humanidade até hoje, que seriam a doença, a velhice, a pobreza, né, a morte, todas as coisas negativas. Ela fechou rapidamente, mas a única coisa que ela conseguiu manter dentro da caixa foi a esperança, que até hoje todo mundo discute porque é que a esperança estava ali junto com os males que iriam afligir a humanidade. Bom, então essa seria a origem, né, da mulher e da humanidade, propriamente dita, como nós conhecemos hoje. Bom, então, falamos sobre... tudo bem. Agora nós vamos falar sobre os filhos de Zeus, alguns dos filhos de Zeus, porque Zeus, ele teve milhares de filhos, né? Ele era terrível. E então ele teve vários matrimônios. Quando nós pensamos em Zeus, pensamos nele como marido de Hera, como, né, o esposo de Hera, que era muito ciumenta
E era uma esposa muito apaixonada e vivia vigiando ele, se vingava das amantes. Mas antes de ser casado com Hera, Zeus foi casado com outras deusas. Então vamos falar sobre isso. Ó, então aqui na página 57, onde nós vem continuando aqui com a teogonia, Zeus, soberano dos deuses, primeiro se uniu a Metis, a mais sábia dos deuses e homens mortais. Só que Zeus sabia que, como Metis era extremamente sábia, extremamente prudente, ele já tinha sido advertido que um filho dela poderia tomar o lugar dele. Então, Zeus, um dia Metis estando grávida, Zeus pegou e engoliu Metis. Ele simplesmente resolveu engolir a própria prudência. Então você vê como ele era ardiloso e como ele era esperto, né? E ele foi induzido a isso por Geia e Urano, que disseram para ele que dos filhos que ela pudesse ter, que Metis pudesse ter, poderia com certeza ter algum que iria tomar o lugar dele, certo? Muito bem. Mas depois que ele engoliu Metis, mesmo assim, ela teve um filho, uma filha. Ele passou a sentir uma dor de cabeça muito forte e pediu que Hefesto desse uma pancada na cabeça dele, porque ele não suportava mais a dor. E da cabeça de Zeus surgiu Atena, a deusa da sabedoria, né, a virgem, e que ela já surgiu totalmente paramentada e que era a filha favorita dele, né? Ela era chamada de Tritogênia. Muito bem. Depois, Zeus desposou a brilhante Temis, gerando as horas, né? Eram 3, né? Que seriam Enômia, Diké e Irene, que cuidavam dos trabalhos dos homens mortais. Depois, ela, Temis, pariu as Moiras, a quem o prudente Zeus outorgou a honra máxima, Cloto, Láquesis e Atropos, que concedem felicidade ou infortúnio aos homens mortais. Ok? Depois, Eurícne, ele se casou com ela, que era filha de Oceano, que é uma beleza encantadora, foi a terceira esposa dele, que gerou as Cárites, que tinham rostos belíssimos, que eram Aglaia, Eufrosina e Thalia. E de seus olhos brilhantes flui o amor que enfraquece os membros, e belo é o brilho cintilante do seu olhar sobre os cílios. Olha só. Também entrou no leito de Deméter, a nutridora, que seria a deusa que cuidava da terra e que cuidava da produção dos alimentos. E Deméter teve Perséfone, que depois foi sequestrada por Hades e que é uma história muito interessante também. Olha como que descreve Perséfone. De alvos braços, arrebatada de sua mãe por Edônios, que seria Hades, com conhecimento do prudente Zeus. Muito bem. Depois, Mnemósina, memória, né? De formosos cabelos, também foi amada por Zeus, e dela nasceram as 9 musas, coroadas de ouro, que apareciam nas festas, e elas doavam o prazer do canto, elas inspiravam os artistas. Até hoje nós usamos essa expressão, as musas inspiradoras, né? E por fim ele tomou por esposa a florescente Hera, que era irmã dele, que deu à luz Hebe, Ares, que é o deus da guerra, e Lítia, unida em amor ao soberano dos deuses e aos homens. Muito bem. Então, Zeus com Hera teve esses 3 filhos. Mas Zeus teve muitos outros filhos com mortais, e ele seduzia muitas vezes os mortais ou enganava, e aí ele foi tendo filhos que eram os semideuses. Por exemplo, aqui fala dos outros filhos de Zeus. Maia, a filha de Atlas, do gigante Atlas, após subir ao leito sagrado de Zeus, gerou o ilustre Hermes, que é o mensageiro dos deuses. Nos filmes vocês veem Hermes com asinhas assim nos tornozelos, e ele era o mensageiro dos deuses, era ele que levava as mensagens. Semele, que era filha de Cadmo, unida em amor a Zeus, gerou um esplêndido filho, o alegre Dionísio, que é o deus da festa, o deus do vinho, da alegria, né? E das orgias também. Um imortal, o Dionísio era imortal, sendo que ela era mortal, mas depois os dois se tornaram deuses. Alcmena engendrou o poderoso Heracles,
unida em amor a Zeus, o que reúne as nuvens. E depois nós vamos falar em algum outro vídeo no futuro, eu espero assim, dos 12 trabalhos de Hércules que foram impostos a ele. O Hércules se sentia, ele tinha crises de raiva, e nessas crises de raiva ele matava as pessoas, tinha atos de muita violência, e depois ele se arrependia. Então, ele se incumbe desses 12 trabalhos muito difíceis, e que é uma história fascinante. E, finalizando aqui na teogonia, nós temos as uniões entre alguns outros deuses. Hefesto, que era o deus do martelo, o deus que fazia as armas, como nós já falamos, né? O muito ilustre Deucocho tomou Aglaia, a mais jovem das Cárites, como sua florescente esposa. Dionísio, o de dourados cabelos, fez da loura Ariadne, filha de Minos, sua florescente esposa, e o filho de Crono tornou-a imortal e jovem para sempre. Então, Ariadne se tornou imortal, linda e jovem para sempre. E Hércules, o destemido filho de Alcmena, a de belos tornozelos, depois de cumprir seus dolorosos trabalhos, fez de Hebe, que é filha de Zeus e Hera, sua venerável esposa, sobre o nevado Olimpo. Concluída sua grande empresa, ele habita feliz entre os imortais, sem sofrimentos e sem velhice para todo o tempo. Bom, aqui nós terminamos a teogonia. Tem um catálogo de heróis que fala sobre as musas, Olímpias, Deméter, Cádmo, Calímone, mas basicamente a teogonia abrange esses personagens dos quais nós já falamos. No futuro, eu pretendo falar com vocês sobre a Ilíada e a Odisseia de Homero, que também falam muito sobre vários deuses e várias outras histórias da mitologia grega. Mas eu acredito que isso vai ficar para um futuro próximo, ok? Então hoje terminamos essa série de vídeos, esse terceiro vídeo, falando sobre a teogonia. Eu espero que vocês tenham gostado e foi um prazer enorme ter vocês aqui. Muito obrigada.